No programa Interbusiness de hoje você vai ter o conhecimento necessário para fazer o teu planejamento de carreira, para se aproximar dos seus objetivos e para conseguir resultados surpreendentes com uma fórmula, um método bem simples. Por isso que eu te digo, não perca, assista o programa Interbusiness de hoje. Bem-vindos mais uma vez ao programa Interbusiness, tratando nestes últimos 8 programas de planejamento de carreira. Eu te disse já aqui várias vezes que planejar a carreira é uma coisa muito importante. Por quê? Porque se você não planeja a sua carreira, você não prepara os passos que você vai dar, você não antevê potenciais problemas que você pode ter ao longo do tempo e com isso você vai envolvendo situações na sua vida, vai atraindo situações na sua vida que você deixa de ter domínio, você deixa de ter a capacidade de construir o resultado que é importante para você. E por isso esse tema e essa técnica simples, mas muito eficaz, é importante da gente desenvolver aqui. Por isso que nós desenvolvemos aqui no programa Interbusiness, tá certo? Então vamos começar o programa de hoje. Hoje eu vou te dar uns passos fundamentais para que você possa administrar a sua carreira e preste atenção. Você tem duas opções. Você pode efetivamente utilizar isso na prática ou pode não utilizar, mas eu te garanto que se você não fizer, se você não tiver um método que seja simples, eficiente, eficaz, você vai perceber quando o tempo, quando as experiências começarem a chegar na sua vida, que você, se tivesse feito algum tipo de planejamento, por mais simples que seja, você teria evitado problemas, você teria evitado perda de dinheiro, perda de tempo e uma série de dissabores que as pessoas que não planejam, principalmente a sua vida profissional, acabam colhendo sem dúvida nenhuma. Eu espero que você seja parte do grupo das pessoas que tomou a opção de planejar e vai pensar nisso e vai colocar isso em prática a partir de hoje, tá bom? Então vamos começar. Olha lá, planejamento de carreira, assuma o controle de sua vida profissional. Programa 8, lembrando que você pode entrar em contato comigo para tirar suas dúvidas pessoais e profissionais no e-mail marcelo@mc4consultoria.com.br ou pode ligar no 3301-9194 e agendar um horário para que a gente possa te ajudar a administrar melhor os seus negócios e administrar melhor também a sua vida pessoal. Neste slide aqui, eu já utilizei essa matriz num outro módulo e estou retornando com ela porque, de fato, ela é muito utilizada no mundo empresarial, na área de planejamento, porque ela é muito simples e muito poderosa. Utilizamos bastante em coaching executivo, em business coaching também esta matriz, e ela é importantíssima. Veja bem, as suas potencialidades, os seus pontos fortes vão gerar oportunidades. No que você é bom, você vai desenvolver, tem a possibilidade, pelo menos, de explorar oportunidades. Porém, nos seus pontos fracos, você vai encontrar ameaças. O que é importante você entender logo de cara quando você for copiar isso numa folha de papel para fazer a sua análise na sua casa. Copie isso numa folha de A4, divida nesses 4 quadrantes, coloque pontos fortes no lado esquerdo, oportunidades no lado direito. Pontos fracos no lado esquerdo, ameaças do lado direito. Os pontos fortes e fracos, estas duas colunas estão em você. Isso aqui acontece em você como pessoa e como profissional. Porém, as oportunidades e ameaças, elas estão no mercado, estão fora de você. Aqui você tem a sua zona de domínio, ou pelo menos pode ter. E aqui você tem a zona que você não tem controle. Acontece à sua volta e você não tem controle. Mas eu já te disse uma coisa. Já te disse no módulo anterior que existe uma zona de influência que é exatamente essas coisas que estão em nós, os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos,
que, se bem trabalhados, permitem com que a gente vá ampliando esta influência e comece a ter domínio em áreas que você acreditava que você era fraco, que você não tinha como mudar, que o mundo, as coisas iam acontecendo, as circunstâncias acabavam decidindo o resultado bom ou ruim que você colhe na vida. Por isso, nós trabalhamos com muita intensidade todas essas questões que estão voltadas para o desempenho, para a performance e para melhora e crescimento profissional. Então preste atenção no que eu estou colocando nessa matriz aqui, que isso é muito útil e é muito importante e é a base do seu planejamento. Nós já vimos em 2 programas anteriores as competências fundamentais que eu pedi para você avaliar até que ponto você ia bem ou não nessas competências. Por quê? Porque agora, em cima daquele trabalho que nós já fizemos nos últimos 2 programas, você vai começar a trabalhar de fato o desenvolvimento do teu planejamento de carreira. Então, voltando para o slide aqui, nossos pontos fortes. Vamos imaginar que você seja uma pessoa muito boa de relacionamento interpessoal. É um ponto forte. Se você é bom de relacionamento interpessoal, na hora que você vai participar de uma entrevista, na hora que você vai pedir uma indicação para alguém, para uma oportunidade de emprego, você, por este ponto forte, você vai explorar muitas oportunidades por ser bom de relacionamento. Mas vamos imaginar que você seja uma pessoa que não tem nível superior. Não tem muito conhecimento técnico da área que você precisa e gosta de trabalhar. A hora que você for, se conseguir eventualmente uma colocação numa empresa que busca muito um resultado, que cobra muito o desempenho, isso vai ser uma ameaça porque você não tem o conhecimento necessário. Tá claro? Deu para entender essa linha de raciocínio? É isso que eu estou pedindo para você fazer. Divida uma folha de A4 e olhe daqueles pontos fortes que você levantou nos últimos 2 programas, como que isso é utilizado pelas empresas? Quais são as áreas que uma pessoa, por exemplo, de bom relacionamento, ela é imprescindível? Área comercial, é claro que é imprescindível na área comercial. Se você for um analista de sistema, não é tão importante assim o relacionamento interpessoal quanto é para um profissional da área comercial, não é isso? Esta relação direta entre capacidades, pontos fortes, competências e a área de atuação é um passo fundamental no seu planejamento. Então preencha essa matriz, coloque nos pontos fortes tudo que você tem de bom, que você descobriu pelos resultados, lembre-se disso, nós falamos aqui, pelos resultados que você tem, pedir para você consultar uma pessoa honesta, que você acredita e confia, para que te ajudasse a fazer essa avaliação, te desse o seu ponto de vista sincero num processo de crescimento profissional e pessoal. Para quê? Para que hoje a gente fizesse o trabalho que a gente começou a fazer e hoje nós vamos concluir isso. Então, está aqui a matriz PFOA, coloque seus pontos fortes e veja quais oportunidades uma pessoa de bom relacionamento interpessoal pode explorar no mercado. Quais oportunidades uma pessoa com uma habilidade matemática, por exemplo, que desenvolve cálculos com grande facilidade, que áreas, que oportunidades existem no mercado para isso? Porém, os pontos fracos, no que você é deficiente e como, vamos imaginar que você seja deficiente numa área de comunicação. Você não escreve muito bem, você não tem clareza na hora de se expressar, na hora de colocar os seus pontos de vista, você não consegue convencer as pessoas com facilidade com a tua comunicação. Então veja bem, se você quer trabalhar na área comercial, esses pontos fracos vão ser ameaças no desenvolvimento da sua carreira. É um raciocínio bastante simples, mas é muito poderoso. Muito poderoso. Matriz PFOA é uma das coisas mais simples que a administração estratégica criou, que hoje é utilizada em várias áreas. Tá certo? Vamos aprofundar? Próximo slide, por favor. Então, olha lá. Pontos fortes. Essas perguntas você deve pensar. Considerando os seus pontos fortes, em que áreas profissionais esses pontos fortes são muito demandados? Acabei de te dizer isso agora.
Como você pode desenvolver excelência nesses pontos? Como você pode ser ainda melhor no que você já é bom? Esta é uma dica que eu queria te dar. Muitas pessoas ficam tentando trabalhar as suas deficiências, ao invés de aumentar as suas qualidades. Preste atenção. É mais importante você usar o teu tempo, o teu esforço, investir num curso no que você já é bom, do que você ficar procurando resolver as áreas que você não é tão bom. Mas Marcelo, quer dizer então que as minhas deficiências, as minhas ameaças, eu não devo cuidar disso, dos pontos que eu tenho, que eu não sou bom e que podem comprometer o crescimento da minha vida profissional? Não, você deve fazer isso. O que eu estou te dizendo simplesmente é que o ponto forte, o ponto fraco, a oportunidade e a ameaça estão relacionados com o seu objetivo profissional. Uma coisa é boa se ela te ajuda a atingir o teu objetivo. E uma coisa é uma ameaça ou negativa se ela não te ajuda ou te prejudica o atingimento desse objetivo. Portanto, as ameaças devem ser trabalhadas, sim, com menos intensidade. Não se preocupe tanto com o que você não é bom, mas tenha muito zelo, tenha muito carinho com as coisas que você naturalmente faz bem feitas, que nós identificamos aqui como talento. Talento. Desde o primeiro programa eu te disse isso, e o talento aqui na matriz PFA deve ser utilizado porque é ele em cima desta característica que é especial em você, que se constitui o teu talento, que você vai construir uma carreira sólida, produtiva e feliz, certo? Então, voltando para o slide aqui, como você pode desenvolver excelência no que você já é muito bom, no que você já tem naturalmente uma aptidão, nasceu assim e vai e deve se treinar, deve se qualificar ainda mais no que você já é muito bom, tá certo? Por isso, invista em treinamento, invista em conhecimento, para que você, na área que você quer e nas áreas e nas suas características que você já é naturalmente uma pessoa habilitada. E o que você pode fazer para conquistar uma primeira posição na área escolhida? Preste atenção. Um objetivo de um planejamento de carreira se faz em planos de 1, 3, 5, 10 e até 20 anos. Da situação que você está hoje, você não vai pular em 3 meses ou em 1 ano, é quase impossível isso acontecer para a posição que você mais quer. Você não vai sair de balconista para presidente de uma multinacional em 1 ano, porque você tem planejamento de carreira. Não é isso que eu quero dizer. Mas se você é balconista, se você atende no balcão de uma empresa e você quer ter a sua empresa própria nesta área, qual é o primeiro passo, a primeira posição? Por exemplo, se você trabalha numa loja que vende tintas e você ali é balconista e você pensa em ter a sua própria loja, de balconista, a área talvez importante para você avançar, o primeiro passo seria uma supervisão comercial. Ou, de repente, uma assistente na área de contabilidade financeira, porque são coisas que você vai precisar, sendo dono do teu próprio negócio. Então, qual é a primeira posição, o primeiro passo, dentre muitos que você vai tomar até chegar no teu objetivo final, que você escolhe imediatamente para avançar no teu planejamento, para avançar na tua carreira? Então, o que você pode fazer para conquistar a primeira posição na área escolhida, se apoiando em quê? Nos seus pontos fortes. Próximo slide, por favor. Então, os teus pontos fortes, que são coisas que estão sobre o seu domínio, é você quem tem que se polir, se desenvolver, né? Eles vão te permitir explorar oportunidades. E oportunidades a gente tem muitas. Lembre-se de uma coisa, em momentos de crise, normalmente as oportunidades são muito maiores. Veja bem, em momentos de crescimento, a gente acha que quando o mercado que as coisas estão boas, que o mercado está bom, que aquele é o melhor momento para a gente se desenvolver. Não é verdade. O momento mais importante de você crescer é no momento de crise. Isso é assim também na vida pessoal. Se você passa por um problema pessoal, um problema familiar, um problema de relacionamento,
Esse é um momento muito rico para você crescer. Então as oportunidades, elas afloram e elas demandam por pessoas talentosas e se paga muito bem nos momentos de crise. Então, não se desanime se nós estamos, de fato, num ano difícil, e também não se desanime quando eu tenho dito aqui nos programas que o ano de 2015 é um ano complicadíssimo. Tenho dito isso várias vezes aqui, e não sou eu apenas que estou dizendo, não estou fazendo futurologia aqui com você. Os nossos indicadores econômicos, os nossos indicadores internacionais de perspectiva de evolução do cenário, todos eles são muito complicados para o ano de 2015. O que significa isso? Significa que para a pessoa talentosa, para a pessoa que se planeja, para a pessoa que busca oportunidades, ela vai ser uma pessoa que vai valer 3, 5, 10, 100 vezes mais em 2015. Porque as pessoas vão precisar, as empresas vão precisar de pessoas extremamente talentosas para passar pelo ano de 2015 e para sobreviver ao difícil ano que nós temos aí pela frente. Não estou sendo pessimista, estou sendo realista. Você vai viver, nós iremos viver e vamos vencer essa dificuldade juntos aqui, tá certo? Então, voltando aqui para o slide. Se você vai buscar oportunidades porque você se comunica bem, porque você é bom na área comercial, porque você é bom de relacionamento interpessoal, exemplos que eu acabei de te dar. Quais são as melhores empresas para você colocar o seu talento? Que empresas estão buscando pessoas como você? Quais são as melhores cidades para iniciar a sua vida profissional? Ou mudar a sua vida profissional se você não está satisfeito. Eu tenho um amigo meu que foi para Palmas, no Tocantins, há 20 anos atrás. Palmas, há 20 anos atrás, devia ter uns 5 mil habitantes. Hoje é a capital do estado. Esse meu amigo passou por muitas dificuldades lá, só que ele realizou a vida profissional dele com muita grandeza e com muito mérito. E hoje ele é, inclusive, presidente da ABOS, a Associação Brasileira de Odontologia. Luiz Fernando Varrone, forte abraço para você. Passou dificuldades em Tocantins, em Palmas, mudou de cidade e venceu. E se tornou uma pessoa vitoriosa. Então, mais uma prova do que eu te disse. Os momentos difíceis, os lugares que normalmente muita gente acha não dá valor, escondem também alguns tesouros e algumas oportunidades. Quais os lugares que você pode trabalhar? Quais as empresas que precisam de pessoas talentosas com o talento específico que você tem? E só você tem. Pense nisso porque isso é a base do planejamento. Mais uma coisa aqui no slide. Quem você conhece que atua na área para ajudá-lo com experiência e networking? Um mentor. Quem você se espelha? Olhando para um profissional que você quer ser no futuro, quem já é hoje o que você gostaria de ser no futuro? Quem é o profissional que você admira, porque tem experiência, porque tem resultado, porque construiu um nome forte na área de atuação, né? Como você se relaciona com seus amigos para colocar o seu trabalho em evidência e os seus talentos em evidência? Ou seja, você tem um mentor? Isso é uma coisa importantíssima, que é uma das coisas que nós fazemos aqui também, fazíamos em Campinas, São Paulo, Rio. Trabalhar como mentor. O mentor é uma pessoa que domina muito um determinado assunto, conhece muito de um determinado assunto, tem muita experiência e bons resultados em um determinado assunto, e ele pode chegar para você e falar assim: olha, João, ou Cláudia, ou Cristina, o caminho que você está escolhendo é um caminho que acontece desta forma. O caminho que você está escolhendo, ele tem esses desafios. Os maiores desafios, você deve se preparar, começar a se preparar para superá-los a partir de hoje. Isso é um mentor. É uma pessoa que, vamos colocar assim, vamos colocar de uma palavra mais simples. Um padrinho é uma pessoa que de repente tem poder para te colocar em algum lugar. Mas um mentor é uma pessoa que
tem muita experiência, conhece e se dispõe a te acompanhar, se dispõe a te ajudar nesses passos para você conseguir vencer os obstáculos e atingir os teus objetivos na carreira. Você tem alguém assim? Você conhece alguém que possa te ajudar a fazer uma caminhada muito mais eficiente e rápida para atingir seus objetivos? É uma pergunta importante que você deve responder. Outra coisa, olha aqui no slide. Como pesquisar oportunidades de forma determinada e constante? Isso é uma outra coisa importantíssima, principalmente para você que é jovem. Você que está começando a vida profissional, isso é uma característica do nosso mundo, da nossa cultura. Ainda ontem estava assistindo o Leandro Carnal, um historiador, um dos caras mais inteligentes que eu conheço nesse país. Ele estava dizendo como que a nossa cultura tem destruído o sonho dos jovens, né? A nossa cultura destrói os sonhos dos jovens porque os jovens não podem ser cobrados, os jovens não podem ser frustrados, os jovens não podem ser desafiados porque nós vivemos num mundo politicamente correto. E ele deu um exemplo que ele acompanhou numa escola importante, conhecida de São Paulo, um campeonato de times de futebol que, sim, para que essas crianças não fossem magoadas por na hora da premiação, só tem o primeiro, o segundo e o terceiro lugar ganham medalha. E os outros 17 times? Qual foi a decisão escolhida? Eles resolveram dar prêmio para todos os times, todo mundo ganhou medalha. Isso é um problema da nossa cultura. Isso é um problema que nós temos vivenciado. O jovem não aceita a pressão. O jovem não aceita a autoridade. O jovem não aceita o sofrimento, porque o que ele acredita é o que ele vê na televisão, o que ele vê na novela e o que ele vê no meio social que desestimula. E uma das coisas que mais desestimula isso é a perda de valores que a gente tem enfrentado. Dentre eles, já falei, lógico que há um ano atrás falei nisso aqui no programa, lá, acho que o primeiro e segundo programa na TV Araçatuba, que é o problema da vaidade, né? A vaidade é um componente que desvia a pessoa do que precisa ser observado desde cedo. As dificuldades, os problemas, as doenças, né? As crises que nós passamos em família, em relacionamento, tudo isso é tirado do jovem e aí quando ele precisa, olha bem a minha linha de raciocínio, por que eu estou te dizendo isso? Quando ele precisa enfrentar um desafio imenso como é realizar uma carreira, ele não tem força, ele não tem persistência, ele não tem determinação. E aí isso faz uma diferença incrível. Ele perde tempo e ele vai descobrir aos 40, 45, 50 anos que pessoas que tiveram alguns cuidados básicos que ele não teve, estão com as suas vidas realizadas, são pessoas normalmente que têm melhores relacionamentos familiares, que têm condições econômicas melhores, têm uma vida mais estável e são mais felizes porque tiveram persistência, souberam e aceitaram o sofrimento. Isso é uma coisa importantíssima, eu tenho que te dizer isso. Quando eu digo planejamento de carreira, eu não estou querendo te trazer uma ideia ilusória de facilidade. Muito pelo contrário, eu estou tentando te mostrar um caminho para que é um fato, que se você fizer e aceitar o teu compromisso de realizar, você vai conseguir caminhar a médio e longo prazo muito mais do que os outros. Agora, se você está achando que eu estou te dando uma fórmula para você em 6 meses, 1 ano, 2 ou 3, realizar a tua vida profissional, você não está entendendo a proposta desse programa. A proposta desse programa é uma proposta muito mais séria e muito mais a médio e longo prazo. Aliás, tudo que a gente tem dito aqui tem um impacto muito maior no médio e longo prazo. Então, dito isso, como pesquisar oportunidades, olha no slide aqui, de forma determinada e constante. Você vai ter que persistir, você vai ter que insistir para você conseguir realizar a sua vida profissional. Tá certo? Muito bom. Vamos então agora, vamos fazer o nosso primeiro break do programa Interbusiness e passar para os próximos slides, tá bom? O Interbusiness volta já já. Tomando aqui o programa Interbusiness,
eu queria avançar então com esse conhecimento, com essa técnica e tão importante para o crescimento na nossa vida pessoal e profissional. Olha o próximo slide aqui. Falamos dos pontos fortes que nos dão oportunidades e agora nós vamos falar dos pontos fracos. O que as nossas fraquezas, o que as nossas dificuldades, ou seja, o que as coisas que nós não somos bons podem fazer de negativo no nosso trabalho, na nossa evolução profissional, se a gente não tiver consciência e não aprender a melhorar isso, a diminuir esses pontos considerados fracos. Quais são os seus principais pontos de insuficiência? No que você não é bom? Você estudou pouco, tem uma formação acadêmica, técnica na sua área insuficiente. Você tem problema de comportamento, é uma pessoa estressada, nervosa, ansiosa, né? Você tem dificuldade em se relacionar com pessoas, os seus relacionamentos não são bons, você não se dá bem com colegas de trabalho, é uma pessoa de poucos amigos, é uma pessoa meio fechada, nem é tanto ter poucos amigos, eu acho isso até uma qualidade hoje em dia, mas eu digo que os relacionamentos, você transita bem, trafega bem com as pessoas no seu dia a dia, esses são pontos que você deve observar. Dentre os seus pontos fracos, existe algum que já lhe causou prejuízos ou infelicidades várias vezes? Veja bem, muitas vezes, quando a gente vai trabalhar com uma pessoa, e quando eu estou recebendo as pessoas ou estou nas empresas, a gente começa a desenvolver o trabalho e percebe que algumas dificuldades, quando a pessoa conta a história da vida dela, quando ela conta como as coisas não deram certo, quando ela conta sobre as frustrações, sobre os dissabores que teve na vida profissional, na vida pessoal, em algum momento fica muito evidente que tem pontos e comportamentos negativos, destrutivos, que são frequentes na vida daquela pessoa. E aí eu faço terapia, não é minha área. Não é isso que nós fazemos. Quando a gente percebe que uma pessoa tem pontos insistentemente negativos ou repetidamente negativos, nós precisamos alertá-la para que ela entenda que aquela é uma área que tem que ser virada uma página. E nós temos técnicas para isso. Técnicas muito rápidas de alteração de comportamento para que a pessoa consiga se realinhar com seus objetivos. Simplesmente porque aquilo dificulta a vida da pessoa. E nós precisamos tomar uma decisão de mudar naquele ponto e mudar imediatamente. E isso acontece, é possível se a gente tem conhecimento e sabe como fazer. Então, se existe uma área da vida da pessoa que ela já passou por muitas dificuldades repetidamente, ela precisa trabalhar aquilo, porque aqui, com certeza, no desenvolvimento da profissão, dentro de uma empresa, sob pressão, esses problemas vão aparecer de novo, tá certo? Mais uma coisa aqui no slide. Qual a sua capacidade de manter um objetivo por meses, anos e até décadas? Falamos ali sobre a persistência e volto aqui de novo com isso. Você é capaz de persistir na construção da sua carreira, no seu aprimoramento profissional de forma constante? Então, próximo slide. Os pontos fracos que eu disse geram o quê? Geram ameaças. Aquelas coisas que a gente não funciona bem, não tem domínio, não consegue produzir um bom resultado, quando nós estivermos dentro da empresa, aquilo vai ser uma ameaça na nossa carreira. Até porque talvez a gente nem consiga entrar numa empresa que é o sonho, ou montar a sua própria empresa, que pode ser o seu objetivo. Então, como suas fraquezas poderão dificultar seu progresso? Quais dificuldades você pode antecipar e evitar superando os seus pontos fracos? Então veja bem, as suas fraquezas, as nossas fraquezas, vão de alguma forma dificultar o nosso progresso. Pensando nisso, o que é possível antecipar, corrigir, evitar com que aconteça novamente no futuro? Principalmente esses problemas que têm sido repetidos na sua vida profissional, mas aí tem uma questão. Muitas vezes, no nosso dia a dia, na nossa vida, nós nos acostumamos tanto com nós mesmos, né? Isso é evidente, né? Que nós deixamos de enxergar problemas
críticos que os outros percebem, mas a gente não percebe. São pontos ocultos do comportamento. São pontos que nós não entendemos como negativos. São pontos que a gente nem sabe que a gente tem. Às vezes é um comportamento, às vezes é uma questão emocional, às vezes é uma postura diante da vida que é negativa e a gente acha que aquilo é o normal, que todo mundo é daquele jeito. Tudo isso dificulta muito o crescimento da carreira e existem também ferramentas para isso, que são muito eficientes de apontar essas dificuldades, que somado a um conhecimento, você muda o comportamento e você ajuda a pessoa a crescer e crescer com muita velocidade. Tá certo? Então, eu te pedi para colocar numa folha de A4 teus pontos fortes do lado esquerdo e as oportunidades do lado direito, para você pensar sobre isso. Depois falei sobre as tuas fraquezas também do lado esquerdo, que você precisa melhorar, e para você colocar as ameaças, que são esses slides aqui, tá certo? Que é esse slide aqui, melhor dizendo. Próximo slide. Então, veja bem, toda essa questão que eu estou te dizendo, eu estou te colocando, estou explicando um caminho profissional, que é um caminho de muita eficiência no crescimento. Este é o nosso trabalho. Este é pelo menos 30% a 40% do que nós fazemos na consultoria, é ajudar as pessoas a tomarem decisões para realizar os seus objetivos, né? Então, nós temos uma ferramenta chamada Alpha Assessment, que é a melhor ferramenta do mundo para avaliar em que você de fato é bom, em que você precisa melhorar, o que você precisa melhorar e também quais são os riscos ocultos da sua personalidade e como isso pode afetar a sua empresa e a condução da sua vida a médio e longo prazo. Isso é muito, muito útil para você. Para mim, foi uma experiência incrível ter feito esta análise, trabalhar em cima desse resultado. Então, eu te recomendo, se tem interesse, se você vai contratar alguém, se você vai promover alguém na sua empresa, é uma oportunidade que você tem de trabalhar com pessoas de forma efetiva, conhecendo de fato o que nem aquela própria pessoa sabe sobre si. Olha que coisa importante para você usar para melhorar o desempenho das pessoas, para melhorar o seu desempenho e fazer a tua empresa funcionar de forma muito melhor. Então, o trabalho da nossa consultoria é muito voltado para o desempenho, para o crescimento e desenvolvimento pessoal e profissional. E hoje, a exclusividade aqui na região dessa ferramenta americana do Alpha Assessment, nós temos, e se você tiver interesse em conhecer o trabalho, por favor, aqui está o e-mail, marcelo@mc4consultoria.com.br, e você pode ligar no 3301-9194, falar com a Josi, minha secretária, e ela vai agendar um horário para você. Tá certo? Estamos encerrando o segundo bloco, vamos agora para o terceiro, e no terceiro eu vou te dar um passo a passo rápido para você fazer o planejamento da sua vida profissional, tá bom? Eu te aguardo, o Interbusiness volta já já. Retomando o programa Interbusiness, o passo a passo do planejamento de carreira que eu tenho te prometido aqui ao longo todos esses módulos que nós temos envolvido. Olha aqui, primeira coisa, a partir de tudo que você já fez, o que eu já te orientei anteriormente, esse aqui é o planejamento. Primeira pergunta, onde eu quero estar daqui 10 anos? Qual é a empresa, qual é o cargo, qual é o segmento de atuação, o que você quer estar fazendo na sua vida profissional, qual é o resultado que você quer estar vivendo, o salário, quanto você quer ganhar, né, daqui a 10 anos, daqui 5 anos, daqui 3 anos e daqui 1 ano, tua meta de mais curto prazo. Então você vai analisar teu objetivo financeiro, qual é a posição que você quer estar e qual é a área de atuação para cada um desses espaços temporais aí. Segundo ponto, quais os conhecimentos e competências você precisa adquirir para alcançar o seu objetivo de 1 ano? O seu cargo de supervisor, o seu cargo de gerente daqui 3 anos, ou o seu cargo de diretor daqui 5 anos, para você ser presidente daqui 10 anos. Para cada um desses cargos na sua evolução, que conhecimento você precisa adquirir para alcançar esse objetivo? Olhe todo o material que você desenvolveu comigo ao longo desses 8 programas que você vai conseguir pensar a respeito disso e se planejar.
Qual o investimento necessário para viabilizar cada etapa do planejamento? Isso é muito importante. Pense na sua capacidade de investir. Quanto você pode investir no teu conhecimento? Porque as coisas custam. Fazer um curso muito eficiente, muito adequado ao teu objetivo, com uma pessoa qualificada, custa. Para você fazer uma pós-graduação, custa. Para você concluir tua faculdade, custa. Você precisa ter um planejamento financeiro na sua posição atual, começar a guardar recursos, juntar um pouquinho numa aplicação financeira, guardar um pouquinho de dinheiro para você poder investir em conhecimento. Senão você não consegue planejar a sua carreira. Tá certo? Próximo slide. Então, quanto aos objetivos, né? Tem uma técnica chamada de framing, que é usada em negociação, mas também é usada na planejamento de carreira, que é a técnica da aproximação. E a gente vai chegando, a gente não chega do dia para a noite no objetivo, a gente tem que ir conquistando aos pouquinhos esse objetivo. Qual ação e decisão você pode tomar hoje que o aproxime ou a aproxime de sua meta mais próxima, daquele projeto, daquela meta de um ano? O que você pode fazer em 7 dias para se aproximar desse objetivo? Em 30 dias, o que você pode fazer para se chegar mais próximo, para mostrar uma evolução que você está caminhando em direção a esse objetivo? O que você pode fazer em 90 dias? Quanto maior o tempo, mais ousada deve ser a transformação. Maior deve ser a prova de que você evoluiu. Evoluiu o quê? Evoluiu em direção ao teu objetivo de um ano. Então, esta técnica de aproximação, que nós utilizamos muito, e isso é utilizado no mundo inteiro hoje, é assim: que tarefa você precisa cumprir para alcançar o seu objetivo mais próximo? Vamos imaginar que seu objetivo mais próximo seja sair de office boy numa empresa para se tornar vendedor. O que você pode fazer em uma semana para se aproximar de ter uma oportunidade como vendas? Você pode conversar com o teu chefe, você pode ler uma revista, você pode pesquisar na internet sobre a área de vendas, você pode conversar com amigos que já são vendedores e perguntar como que eles conseguiram evoluir na profissão. Olha quanta coisa dá para fazer em 7 dias para você sair de uma pessoa que faz um serviço bancário, um office boy, para se tornar um vendedor na tua empresa, tá certo? Se você, então, esses raciocínios são todos eles importantes no planejamento. A cada semana nós precisamos dar um passo que nos aproxime do objetivo daquele período, e nesse caso é um objetivo de um ano, e quando você atingir o objetivo de um ano, você vai precisar então de novos conhecimentos, novas competências para chegar no teu objetivo de 3 anos e assim sucessivamente, tá certo? Então, próximo slide, nós terminamos aqui isso. Como você sabe se você está evoluindo na tua carreira, no teu planejamento? Primeiro, você adquiriu muito conhecimento, você aprendeu mais. É um sinal de que você está evoluindo. Os relacionamentos conquistados, você começa a conviver com gente mais qualificada, com gente mais competente. Você começa a formar seu networking. Você começa a receber propostas de trabalho. Pessoas, empresas começam a te convidar, você começa a ser indicado, mesmo sem estar buscando uma nova oportunidade profissional, você começa a ser indicado, porque você começa a merecer. Isso é outra coisa importantíssima no planejamento, na vida como um todo. Mérito, meritocracia, merecer conquistar, merecer ganhar mais, merecer progredir. É isso que faz a gente evoluir na vida. Quando você começa a acumular méritos, você começa a acumular combustível para ser uma pessoa realizada na sua vida pessoal e profissional. Outro ponto lá no slide. E lógico, se a gente tem mérito, a gente também começa a ter credibilidade, né? Você começa a se transformar numa autoridade naquele assunto. O mercado reconhece que você é uma pessoa que domina, que sabe fazer responder àquela demanda. E você, obviamente, sobe de cargo, você começa a ganhar, ter um salário maior, você começa a ter mais autoconfiança, porque o resultado te dá tranquilidade e, finalmente, você tem nome. E você não tem nome mais.
o seu nome já não é um nome comum. Você tem uma marca, o seu nome é uma marca, ou seja, toda vez que o seu nome é citado com atributos de valor positivos, principalmente, preste atenção no que eu vou te dizer aqui, o sinal maior de uma evolução de carreira, o sinal maior de uma pessoa bem-sucedida é quando o nome dela é dito, ligado. Toda vez que o nome dela é dito e pronunciado num monte ou com várias circunstâncias positivas, como garantia de coisas positivas, simplesmente porque você conquistou e mereceu chegar aonde está. Você não tem mais um nome, você tem uma marca. Mesmo sendo pessoa física, você tem uma marca. Aonde você muda de uma empresa para outra e o mercado fica sabendo que você saiu da empresa A e foi para a empresa B, e as pessoas dizem assim, olha, sabe aquela empresa que não estava indo tão bem, você lembra, tal, que as coisas não estavam indo bem? Agora vai, porque o João assumiu aquela empresa. Ou porque a Cláudia é a nova gestora comercial. E a Cláudia, aonde a Cláudia vai, as coisas funcionam. Aonde o João vai, as coisas dão certo. Porque se não estão certas, ele arruma, porque ele sabe fazer isso. É isso que eu desejo no seu planejamento de carreira. Eu espero que nesses módulos aqui você tenha conseguido esta reflexão ou estas reflexões que são fundamentais nesse método simples, porém poderoso de crescimento da sua vida pessoal e profissional. Eu queria te agradecer mais uma vez por nos assistir aqui na TV Araçatuba, no programa Interbusiness. Quero deixar um forte abraço para o seu Carlos de São Rafael Grill, que nos permite aqui estar no ar. Quero agradecer especialmente a toda a equipe da TV que nos proporciona aqui a cada dia melhoras significativas na qualidade de imagem, na qualidade de produção, e é isso que faz a gente ficar motivado em te entregar esse conteúdo. Eu te aguardo no próximo programa Interbusiness. Um forte abraço e até lá!